vivo? Boa noite, paz seja convosco. Vou aguardar aí 1 minuto, 2 minutos, uns 5 minutinhos aí, para o pessoal chegar. Você que já chegou aí, que está online conosco, convide um amigo, envie esse link para algum amigo seu, algum familiar seu. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui para esse tempo, para esses dias, que nós já estamos sendo tocados por Deus há alguns dias aqui em casa, e eu quero compartilhar isso nessa noite com você. Então convida um amigo aí, compartilha aí, aproveite esse tempo, porque eu creio que o que Deus vai liberar aqui hoje vai ser poderoso. Amém? Pai, eu te adoro, Jesus. Eu e cada irmão que está na sua casa agora, Pai, cada irmão que vai ouvir essa palavra, Senhor, nós louvamos o seu nome. Nós abrimos essa live aqui, Senhor, declarando que não há outro nome mais poderoso do que o nome de Jesus. O nome de Jesus. E nós te adoramos, Senhor. E nós abrimos, Senhor, essa live. Pai, fala conosco nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Abre a Bíblia aí comigo. Em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Amém? Lucas, capítulo de número 2, de número 1. Nós vamos ler. Diz assim: naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas pelo seu império. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. No versículo 3 diz assim: e todos seguiam para as cidades de onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, até Belém, cidade de Davi, porque ele pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de se alistar-se juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Nós estamos lendo Mateus ou Lucas número 2, a partir do versículo 1 até o 7. Estamos no versículo 6, diz assim: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu com tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. A história conta aqui que houve um decreto da parte de César. O decreto era que todo morador que fazia parte do seu governo, esse morador precisava voltar à sua cidade natal. Eu nasci em Santa Isabel, eu Caio. É como se houvesse um decreto hoje, que cada morador tivesse que voltar à sua cidade natal para se registrar novamente, para que ali houvesse um cadastramento da população. E a Bíblia diz que esse decreto veio nesse tempo, e esse decreto ele obrigou José e Maria a viajarem para Belém, porque Belém era a cidade natal de José. Só que José e Maria estavam na Galileia, em Nazaré. Belém fica muito longe de Nazaré. Naquele tempo não havia carro, avião, eles viajavam muitas vezes a pé. Era uma circunstância ruim, havia um decreto ruim. E José precisou obedecer aquele decreto. Então Maria e José, eles viajaram. Momento de nascer o bebê. Eles viajaram da Galileia para Belém. E da Galileia para Belém, como eu disse, é um tempo longo. Não era uma viagem simples. Era uma circunstância que gerou um desconforto neles. Mas havia um propósito nisso. A Bíblia diz que quando eles estavam em Belém, chegou a hora de Jesus nascer. Existia uma profecia naquele tempo. Uma profecia que dizia assim, que Jesus ia nascer de Belém.
o Salvador viria de Belém. Então toda aquela circunstância ruim, desconfortável, foi criada por um propósito. Para que José e Maria chegassem em Belém, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Miqueias. Sabe, às vezes nós não entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Existe um decreto nesse tempo. Um decreto de uma doença que está matando muitos, que está assustando toda uma população. Mas esse decreto, ele também serve para nos empurrar para um propósito. A Bíblia diz que chegaria um tempo em que os filhos de Deus seriam manifestados. A terra clama, ela está ansiosa desde a fundação do mundo pela manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus veio, forte luz resplandeceu no meio da escuridão. Nós estamos vivendo dias de caos, dias de escuridão, mas eu quero dar uma notícia para você, amigo. Haverá uma manifestação dos filhos. A ideia de Deus é que essa circunstância ruim nos empurre de volta para o propósito da igreja. A igreja significa eclésia, e eclésia significa chamados para fora. O propósito da igreja é pregar o evangelho, é reconciliar as pessoas com Deus, é curar os enfermos, é expulsar os demônios. Mas nós como igreja se fechamos. Nós esquecemos que fomos chamados para fora e vivemos muito dentro da igreja. Eu não estou anulando a importância da igreja, da comunhão dos santos, mas a comunhão dos santos não pode diminuir ou relativizar a missão dos santos. Há uma missão. Então Deus, Ele usa toda essa situação. Eu não estou dizendo que Deus criou essa situação. Embora tudo está no controle do soberano Deus. A Bíblia diz que Ele forma a luz e Ele cria o mal. Aqui, essa situação foi um decreto de César, uma autoridade. Às vezes nós se assustamos com os decretos da autoridade. Existem muitas leis que querem fechar a igreja. E aqui, sobre um decreto de César, ainda assim, Deus cumpriu o seu propósito, que era o nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Então não importa o decreto que o mundo dá, o que importa é a palavra e o que ela diz. E a Bíblia diz que nos últimos dias você vai ver um avivamento sobre toda a terra. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a terra. E em meio ao caos nós estamos vendo e temos visto conversões. Nós temos visto gente voltando para Jesus. Nós temos vendo gente conhecer Jesus. Tem uma pesquisa que surgiu aí na internet que 40%, subiu 40% da busca por Deus, por devocionais e pela Bíblia na internet. Em meio a essa situação, essa pandemia. Por quê? Porque Deus, às vezes, Ele sabe como chamar a atenção do mundo. Nós vivemos num mundo muito rápido. A minha esposa estava falando para mim, Caio, foi legal o isolamento, porque a gente fica mais em casa. A gente senta no sofá, a gente assiste uma série. Por quê? Porque no nosso mundo a gente não para. O ser humano não para, ele tem que trabalhar, estudar, fazer as suas coisas, viver a sua vida. Então ele não tem tempo para pensar em Deus, mas agora tudo parou, tudo desmoronou. E agora a gente olha para uma direção. A gente olha para o lado, não tem salvação. A gente olha para frente, não tem salvação. A gente olha para o outro lado, não tem salvação. A gente olha para o governo, não tem salvação. Então o ser humano começa a olhar para os céus. E a Bíblia diz que do alto virá o meu socorro. A Bíblia diz que eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem dos montes, meu amigo. Dos montes. O seu socorro vem do Senhor. Deus, Ele usou toda essa situação para te chamar, para te trazer para um propósito. Para fazer você voltar. Ei, amigo, para um pouco o que você está fazendo. Reanalisa, reprojeta. Porque às vezes a gente sai fora da rota. Às vezes a gente passa a viver um cristianismo de terça, quinta e domingo, de ir aos cultos, de ouvir uma mensagem, cantar um louvor. Não, não é isso.
Deus, ele te chamou para ser igreja, meu amigo. E igreja é chamados para fora. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela era perseguida também. Foi fechado os templos em Atos dos Apóstolos. E eles iam de casa em casa, eles iam nas ruas, eles colocavam a cidade de ponta cabeça. Eu estou falando de fé. E você é a igreja de Jesus. Esse distanciamento da nossa comunhão não pode te afastar da igreja. Tem que te levar para perto de Deus. Porque agora é só você e Ele. Eu sempre preguei, toda a minha vida, toda vez que eu preguei, eu falei uma coisa. O Espírito Santo é Deus conosco. Se você valora essa mensagem que eu preguei um dia, você está vivendo um tempo bom. Porque você entende que o Espírito não está em um lugar, ele está em você. Não se trata de um lugar, do lugar igreja, se trata de você. Você é a igreja, onde você está. Então fecharam a igreja, mas surgiram outras. Porque nós somos igreja, mas você é a igreja. Talvez você fora do templo, preste atenção no que eu estou dizendo, você fora do templo, da comunhão dos santos, você está produzindo mais frutos para Jesus. Talvez o seu familiar que não suportava você porque você era um crente chato, agora ele está começando a te ouvir porque você passa tempo com ele. Então toda circunstância nos empurra de volta para o propósito original de Deus. Eu quero interlaçar essa mensagem rapidamente com Jonas. Jonas era um profeta de Deus. Você é um profeta de Deus também. E Deus deu um chamado para Jonas. Ele disse assim: olha Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Eu quero que você vá a Nínive e pregue o evangelho naquela cidade. Jonas, a Bíblia diz que ele foi pela direção contrária. Ele falou: não quero ir para Nínive. E ele foi para Tarsis, que era uma outra cidade. E ele pegou um navio, um barco. Ele comprou uma passagem, ele entrou naquele barco. Ele fugiu do propósito de Deus para ele. E a Bíblia diz que houve uma tempestade. Jonas estava dormindo no barco. Jonas estava no fundo do barco dormindo. E houve uma tempestade, uma forte. De maneira que todos que estavam no barco ficaram apavorados. Parece muito uma situação que nós estamos vivendo hoje. Todos apavorados. E a Bíblia diz que cada um começou a correr para o seu próprio Deus. Clamar o seu próprio Deus. Existiam muitos deuses pagãos naquela época e ainda existem hoje. E a Bíblia diz que cada um começou a clamar o seu próprio Deus. E Jonas estava dormindo. E um capitão, o capitão do barco, lembrou que existia um homem dormindo. E o capitão desceu até o porão. E ele chamou Jonas: como você consegue dormir numa hora dessas? A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam 10 virgens, que significa a igreja. E elas esperariam o noivo. Nós temos uma promessa que o noivo vem, que Jesus veio, morreu, ressuscitou do mundo dos mortos e voltará para buscar a sua igreja. E nós esperamos esse noivo. E a Bíblia diz que aquelas noivas, 10 noivas, esperando o noivo, dormiram. E a Bíblia diz que Jonas estava dormindo. E uma tempestade acontecendo lá fora, em todo o seu redor. E cada um buscando o seu próprio Deus. Mas Jonas acordou. E quando Jonas acordou, ele se reposicionou. Ele disse: eu sei por que está acontecendo essa tempestade. A Bíblia diz que então lançaram Jonas para fora do barco. Diga: para fora. Para fora do barco. Lançaram Jonas para fora do barco. E a tempestade se acalmou. E todos aqueles homens que tinham cada um o seu próprio Deus, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram o único Deus, o soberano, o Senhor Jeová e o seu Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa situação, todo esse caos, após isso, escute isso que eu estou falando, marque isso se você puder. A terra vai destilar salvação.
nós vamos ver homens se convertendo, mulheres se convertendo como nós nunca vimos. Porque estamos num cumprimento escatológico. Num cumprimento, as coisas estão caminhando para o fim. Cada sinal que acontece é um cumprimento que está sendo anotado. Mas a Bíblia prometeu que nos últimos dias haveria um avivamento. E nós vamos ver isso. Então você que está assistindo essa mensagem, entenda que toda essa circunstância é boa. Por mais ruim que seja. Porque nisso, Deus ainda tira o proveito para te levar de volta para o propósito. Porque quando tudo se acalmar e tudo voltar ao normal, não vai ter mais normal. Porque você e eu estaremos diferentes. Porque quando tudo voltar ao normal, não vai ter mais normal. Porque sua família ficou unida mais uma vez. Às vezes você não tinha tempo para sentar com seu filho, agora você tem. Às vezes você e sua mulher não tinham mais intimidade, agora você tem. Então, entenda, aprenda as lições. Aprenda as lições do dia mau. E passe por ele. E haja no dia mau. A minha mensagem para a igreja de Jesus hoje é: vai para fora. Pregue o evangelho. Leve a mensagem da cura divina para as pessoas. Nós queremos um Deus, meu amigo, que já fez tanta coisa que isso é fichinha para ele. Uma mão dele pode mudar essa situação. Clame ao Senhor. Jonas, saia para fora desse barco, desse porão. E clame ao Senhor. E todos que estarão ao seu redor vão clamar ao Senhor também. Essa é uma boa hora para você que está ouvindo essa mensagem. Essa é uma boa hora para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você entregá-la. Essa é uma boa hora para você voltar para Jesus. Talvez você largou Jesus há muitos dias. Agora você está assustado com tudo que está acontecendo. Essa é uma boa hora. Vai para fora, igreja. A circunstância não veio para te matar. Ela veio para te empurrar de volta para o propósito. A igreja fechada não veio para acabar com a igreja, não. A igreja vai crescer ainda mais, amigo. Não se preocupe com os irmãos que vão se desviar no meio do coronavírus. Não, não, não. Se preocupe e pasme com os irmãos que vão se converter.